Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita satisfação que neste dia nós estamos iniciando a primeira reflexão diária do segundo trimestre de 2020. E meus queridos, que trimestre maravilhoso! Nós iremos estudar sobre os dons espirituais e ministeriais. E o subtema nos fala o seguinte: servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Aqui está o nosso material didático com o comentário do nosso pastor Elinaldo Renovato, a qual nós tivemos uma live maravilhosa a respeito do tema. Meus queridos, e para a primeira lição do próximo domingo concernente a esse tema, a primeira lição traz um tema que nos diz o seguinte: e deu Deus dons aos homens. E deu Deus dom aos homens. Isso é o tema da lição do próximo domingo. E a reflexão diária desta lição que nós iremos estudar no próximo domingo, ele está escrita em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 4, que nos diz o seguinte: no sentido de existir, há diversidades de dons. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 4, e nos traz um tema para essa reflexão diária que diz o seguinte: existem diversidades de dons. E eu já quero fazer esta leitura que nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Meus queridos e amados irmãos, que maravilha! Nós iremos passar 3 meses juntos, estudando sobre os dons espirituais, sobre o revestimento do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre a capacitação espiritual que o Espírito Santo exerce sobre a sua igreja, para que esta igreja se mantenha firme e muito fervorosa, uma igreja militante aqui sobre a face da terra. Mas, como nós vimos no trimestre passado, sempre com os olhos voltados para a bendita esperança, ou seja, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quanto aos dons, meus amados, existem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse tema tão maravilhoso. Perguntas que muitas vezes deixam os cristãos perturbados em determinadas coisas. Existem dúvidas tais como: o que são dons espirituais? Quantos dons existem? Algum dom teria desaparecido? Os dons são contemporâneos ou era apenas para a igreja primitiva? Essas são as perguntas e as dúvidas que surgirão durante esses 3 meses, as quais nós estaremos estudando o poder do Espírito Santo sobre a sua igreja e a capacitação dos dons. Nas gerações passadas, a teologia sistemática trouxe pouca ou quase nenhuma coisa falando a respeito do Espírito Santo. Mas já no século XX tem havido um notável crescimento quanto do conhecimento do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo. E esse crescimento, diga-se de passagem, é em virtude do grande movimento pentecostal e do movimento carismático no século XX. Meus amados,
como nós poderíamos definir os dons espirituais? Como nós poderíamos definir esses dons? Segundo o teólogo Wayne Grudem, dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Isso é segundo o pensamento de Wayne Grudem. Essa definição ampla inclui tanto os dons relacionados aos talentos naturais, como ensino, misericórdia, administração e outros, quanto os mais miraculosos e que não estão relacionados aos talentos naturais, tais como profecia, cura, discernimento de espírito e dons de poder. Meus amados, o apóstolo Paulo ele cita em suas epístolas várias passagens que vão unir para trazer ao nosso conhecimento alguns dons. Ele cita em Romanos capítulo 12, ele cita em 1 Coríntios 12, ele cita em Efésios 4 e em muitas outras passagens. Mas os dons são muitos, são variados tipos de dons, em que geralmente essas passagens que o apóstolo Paulo cita seriam ineficientes para descrevermos todos os dons que o Espírito Santo tem dado à sua igreja. Mas ele cita aqui os principais dons que o Espírito tem dado para a sua igreja nos tempos odiernos, em dias de dificuldade. Meus amados, mas quanto ao ensino de Paulo, ele deixa bem claro que todos os dons espirituais são distribuídos pelo mesmo Espírito. Todos os dons espirituais são distribuídos pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo do Senhor está escrito em 1 Coríntios 12, o versículo 11. E ele nos deixa também sabedores que esses mesmos dons concedidos pelo mesmo Espírito são concedidos visando ao bem comum. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7. E esses dons distribuídos pelo mesmo Espírito para o bem comum, eles devem ser todos usados para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Está escrito no capítulo 14 de 1 Coríntios e o versículo 26. Meus amados, nós estamos fazendo hoje, na primeira leitura, apenas a abertura desse novo trimestre. E com muita alegria, nós esperamos cada um de vocês para que nós possamos expor cada lição dessa da melhor maneira possível, para que venha tirar as nossas dúvidas, para que nós venhamos a ser mais edificados pelo Espírito Santo de Deus na sua igreja. E que nós possamos, através desse grande e belíssimo trimestre, deste tema magnífico, nós possamos aprender a servir mais. Que nós venhamos aprender que aqueles que possuem os dons do Espírito são para serviço, para servir a igreja, para servir ao corpo de Cristo, para servir ao seu próximo e não para exaltação daquele que os possui. Meus amados, eu peço aos meus queridos e amados irmãos que nos ajudem a evangelizar, nos ajudem a pregar a palavra para aqueles que precisam aprender, para aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, para aqueles que precisam ouvir dissertações de temas do cristianismo, concernente à nossa vida, concernente à igreja. E você irá nos ajudar compartilhando essa live, se inscrevendo no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal Teologia para a Vida e venha participar conosco todos os dias de uma reflexão diária no Momento EBD. Que Deus em Cristo vos abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus, e se amanhã Deus assim permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD.